Então, nós vamos dar início ao culto aqui na casa da irmã Rosimeire. Esse culto que ao Senhor é devido, culto no lar, né? A gente pede para a dona da casa orar. Por favor. Senhor nosso Deus, nós estamos, ó Pai, na Tua presença. Amém. Para te louvar, Pai, e agradecer, Pai, as bênçãos que o Senhor nos tem dado. Amém. Ó Deus amado, que esse culto seja para nós, Senhor, as palavras que o Senhor quer que a gente ouve e te obedeça, Pai. Amém. Muito obrigado pela vida da dona Hilda, pela família, que ela está sempre conosco, Pai. Obrigado também, Senhor, pela vida do pastor. Amém. E que ele está sempre conosco também. Amém. E obrigado, Senhor, pela minha família, que o Senhor continue abençoando cada um deles. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos cantar o corinho? Cristo chamou 12 para apóstolos seus. Eram Simão, Pedro, Filipe, Mateus, Tadeu e Tiago, João, Tiago, André, Bartolomeu, Judas, Simão e Tomé. Cristo chamou 12 para apóstolos seus. Era Simão, Pedro, Filipe, Mateus, Tadeu e Tiago, João, Tiago, André, Bartolomeu, Judas, Simão e Tomé. Vê se lembra desse aqui, ó. Desde o dia em que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Desde o dia em que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Agora sou feliz, agora vivo bem. Jesus salvou a mim e salva a ti também. Agora sou feliz, agora vivo bem com Jesus e mais ninguém. Com Jesus e mais ninguém. Assim, ó. Não importa a igreja que tu vais, se debaixo do Calvário tu estás, se o teu coração é igual ao meu, dai-me a mão e meu irmão será. Dai-me a mão, dai-me a mão, dai-me a mão e meu irmão será. Dai-me a mão, dai-me a mão, dai-me a mão e meu irmão será. Não importa a igreja que tu vais, se atrás do Calvário tu estás, se o teu coração é igual ao meu, dai-me a mão e meu irmão será. Dai-me a mão, dai-me a mão, dai-me a mão e meu irmão será. Dai-me a mão, dai-me a mão, dai-me a mão e meu irmão será. Amém. Amém. Vamos cantar o hino, vamos cantar o 91, o nosso hino de abertura. Abertura do inário, né? Porque o culto nós já abrimos faz tempo, né? Bendita hora de oração que acalma o aflito coração, que leva ao trono de Jesus os rogos para auxílio e luz. Em tempos de cuidado e dor, refúgio tenho em meu Senhor.
céu, vencendo ardil e a tentação. Bendigo a hora de oração. Bendita a hora de oração, quando a fervente petição sobe ao benigno Salvador, que atende a voz do meu clamor. Jesus me ordena recorrer ao seu amor, ao seu poder, contente sem perturbação, eu busco a hora de oração. Bendita a hora de oração, de santa paz e comunhão. Desejo enquanto aqui me achar, com fé constante, humilde orar. E enfim no resplendor de Deus, na glória dos mais altos céus, lembrar-me-ei com gratidão das horas suaves de oração. Amém. Amém, Senhor. Aproveita que a gente cantou de oração, pedi para a irmã Hilda, que a irmã Hilda mandou hoje um recado para mim. Nós vamos orar na Meire hoje? Vamos orar, né, minha irmã? Ore, Senhor. Ó Senhor Deus, meu Pai, nós estamos aqui, Senhor, em Tua presença, Amém, Senhor, para Te louvar, Te bendizer o Teu nome, porque Tu Aleluia. é bom, Tu é digno de ser louvado. Amém, Rei Senhor. do Rei, Senhor do Senhor, Todo-Poderoso, o Todo-Poderoso. Deus que tudo pode, meu Pai. Aleluia. Agora eu vou Te pedir, Senhor Jesus, que Tu faça a Tua vontade Amém. na vida da dona Raquel. Amém, meu Pai. Aleluia. Tenha compaixão dela, Senhor. Amém. Faça a Tua vontade Oh, glória. na vida dela. Sim, Para a Senhor. honra e glória de nosso Senhor Jesus Amém. Cristo. Eu te peço, também vou te pedir, também, Senhor Jesus, por a saúde da Morgana, que Tu sempre, Senhor Jesus, Amém. passe com Teu bálsamo curador na Amém, vida Senhor. dela, Amém, proteja a Senhor. saúde dela, cuida dela, Senhor. Amém, Senhor. Livra ela de todo Aleluia. mal, de todo Aleluia. perigo, Amém. em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Eu te peço e te agradeço. Amém, Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Vamos cantar mais um antes da meditação. Você quer cantar o 420? 420? É. Você quer? Né? Achei. Ceifeiros da seara santa, muito fracos, pobres sois, mais forte é Cristo vosso mestre. Avante, avante, pois, os que confiam no Senhor renovar-se-ão, crescerão em vigor, subirão até as alturas, correrão e sem fadiga andarão e sem cansar, correrão e sem fadiga andarão e sem cansar, voarão e nas alturas como águias serão. Cansados, tristes, sem alento, deixai-vos de chorar. Se onipotente é vosso mestre, por que desanimar? Os que confiam no Senhor renovar-se
sempre, assim nos prometeu. Coragem, pois, irmãos, avante, eis que ele já venceu. Os que confiam no Senhor renovar-se-ão, crescerão em vigor, subirão até as alturas, correrão e sem fadiga, andarão e sem cansar, correrão e sem fadiga, andarão e sem cansar, voarão e nas alturas como águias serão. Amém. Louvado seja Deus, nós vamos meditar na palavra. Nós vamos acelerar um pouco, viu, Meire? Quanto mais cedo eu puder ir para casa da Sim. Raquel é melhor, tá? Melhor, né, pastor? Descansa. Daniel. Só um minutinho que eu falo. Eles estavam com as músicas altas, sabe? Quando era Margarida Nazaré. A benção, Nossa. tá vendo? É reverência, né, minha irmã? Eu acho isso aí um sinal de respeito, eu acho legal isso, né? Eles estavam ainda fora. Então, isso é extraordinário, é bom, campanha da boa vizinhança, né? A gente tem que ser amigo dos vizinhos, a gente não pode ter encrenca com o vizinho. Eu vou ler Daniel, capítulo 6, versículo 10 a 13. Eu vou ler essa parte aqui, mas eu vou fazer uma síntese bem rápido, porque isso aqui dá para falar 3 horas. Quando a gente fala de Daniel, né? Uma história tão linda como Daniel, né? O livro de Daniel é extraordinário. Eu vou ler só 3 versículos para a gente ser bem sucinto. Vou ler 10 ao 13. Ora, quando Daniel soube que a escritura estava assinada, um edito que o rei fez, escritura, né? Estava assinada, entrou em sua casa, no seu quarto, em cima, onde estavam abertas as janelas para o lado de Jerusalém. E 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante de seu Deus, como também antes costumava fazer. Ele soube do edito, subiu lá e, como ele já fazia sempre, como costumava fazer, orou, né? Ele orava 3 vezes ao dia. Aqueles homens foram juntos e encontraram, está meio riscada a minha Bíblia, de Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então aqueles homens são uns que tinham inveja de Daniel, né? Foram os que pediram para o rei fazer o edito, a escritura. Se apresentaram ao rei e disseram: no tocante ao mandamento real, não assinaste o decreto pelo qual todos os homens que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei: esta palavra é certa, conforme dos medos e dos persas, que não pode revogar.
esta palavra é certa. E responderam diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito como caso de ti, rei, nem do decreto que tu assinaste. Antes, 3 vezes por dia, ele faz a sua oração. Esse pequeno trecho que nós vemos mostra para nós, primeiramente, quando você está sendo exaltado por Deus, melhorado por Deus, as pessoas estão vendo. Daniel, o rei, gostava muito dele. Já lá no começo, Daniel não quis comer as iguarias do rei. E falou que não ia comer. E falou para o rapaz que serve. O rapaz falou: não, é igual a comida do rei. E falou: não, sirva legumes para mim e para os meus amigos. E depois de 10 dias você vem ver como nós estamos melhores do que aqueles que comem essa comida. Então o rei tinha uma admiração por Daniel, pela firmeza de Daniel. E o rei sabia que Daniel adorava o Deus vivo. Então, o que acontece? Como Daniel estava no auge com o rei, e no auge de uma vida plena, admirado, surge a inveja, né? Aí tinha aqueles jovens e adultos, que olhavam aqueles jovens, olhava. Daniel andava muito, tinha vários jovens que tinham sido cativos. Mas Daniel e mais aqueles 3, Sadraque, Misaque e Abednego, né? Ananias, Azarias e Misael, Daniel e esses 3 eram os mais privilegiados de sabedoria. E Daniel, além da sabedoria que tinha os outros 3, Daniel tinha um ponto a mais. Daniel tinha revelações de sonhos. Deus deu essa revelação para Daniel também, além das outras qualidades. Então, como Daniel era muito solicitado pelo rei, houve inveja daqueles jovens que já serviam no palácio, já eram de parte do rei. Então aqueles jovens chegaram no rei e querendo falar que estava exaltando o rei, falaram: rei, por que você não faz um edito para todos que precisarem de alguma coisa, só peçam a ti, ao rei. Não peçam a outros deuses, a outros homens, mas peçam somente ao rei. E o rei achou que essas pessoas estavam falando para ele pro bem do rei. Achando o rei, falou: pô, o rei se achou o máximo. Falou: pô, ele está falando para todo mundo impedir para mim. Então o rei se achou o máximo. Então o rei assinou. Aí eles foram olhar Daniel, os rapazes, as pessoas, e viram Daniel orando. Eu acho extraordinário isso aí, que Daniel ele poderia até orar escondido, né? Ele sabia que tinha um edito, que não podia orar, né? Tinha que pedir só para o rei. Ele poderia, vou fechar a janela e oro, né? Ninguém vai saber, né? Isso é uma hipótese, estou dando essa hipótese porque o Daniel, ele falou: não, eu não vou continuar orando por meu Deus, eu confio no meu Deus. Então aconteceu o que nós sabemos, né? Daniel foi parar nas covas do leões. Então, o que eu queria tirar primeiro, depois um dia num sermão de igreja mais prolongado, a gente fala mais dessa história. Mas eu queria tirar a perseverança, a confiança. Daniel não se misturar. É a mesma coisa, quando Jesus fala para Deus: Pai,
não o peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Né? Daniel estava na Babilônia, mas a Babilônia não estava em Daniel. Né? Ele estava lá, mas o coração dele estava com Deus. A Babilônia não conseguiu tirar o coração de Daniel da direção de Deus. A gente tem que entender isso. Você pode estar no mundo e não ser do mundo. Daniel estava na Babilônia, mas a Babilônia não estava em Daniel. E ele ser fiel ao Senhor, né? Ele ser fiel a Deus. Eu achei extraordinário. Como eu falei, ele poderia orar escondido, né? Eu não vou deixar de orar, mas eles não precisam saber. Não, mas Daniel fez questão, não vou orar com a janela aberta. Né? Por quê? Porque ele não podia negar o Deus que ele crê. A gente não deve negar o nosso Deus. Né? A gente não pode negar o Senhor. E a gente tem que estar no mundo, mas o mundo não pode nos contaminar. Quando o rei falou pro cozinheiro para dar comida para o Daniel falou, não, mas o cozinheiro falou, não, o rei que mandou. O rei mandou e eu preciso dar essa comida. Se eu não der, vai sobrar para mim, o cozinheiro falou. Aí o Daniel falou, não, mas pode deixar. Não dê para nós por um tempo, uns 10 dias, e depois você venha ver como nós estamos bonitos, com o rosto bonito, como nós estamos bem alimentados, só dê legumes para nós. Sabe, ele falou. Então, o que a gente tira daí assim? Que ele, na comida do rei, além de ter coisas que ele não podia comer, tinha bebida, sabe? Era um prato bonito. A Babilônia é o mundo. O mundo nos oferece prato bonito. Sabe? Tinha o uísque, sei lá, tinha... era tudo que o rei tinha. O rei falou, faça o prato igual do pessoal do castelo. Todo mundo, ele vai comer igual. Mas ele rejeitou. E o mundo também nos oferece pratos bonitos, né? E a gente não pode se contaminar. Então eu tiro desse pequeno trecho que a gente leu esse entendimento, sabe? Daniel, que jovem maravilhoso. Jovem, longe de casa, longe dos pais, lá na Babilônia, isolado, tinha tudo para ser uma pessoa frustrada, com depressão, né? Longe da família, longe da sua casa, longe do seu país, né? Triste, né? Tinha tudo para ser depressivo, mas ele falou, não, eu mantenho a minha firmeza com Deus. Então eu queria deixar essa mensagem para a gente manter essa firmeza com Deus. Amém. Não é verdade? Ainda que não se contaminar com as iguarias do mundo. Né? Jesus fala, Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. E é assim que eu olho esta passagem. Eu tenho Daniel como um grande exemplo, como eu tenho Paulo, né? Paulo pelo tipo de conversão, pelo jeito que ele foi, né? E Daniel pela fidelidade, né? Como que pode uma pessoa longe de casa, longe dos pais, ali, não entrar em depressão, ser fiel, né? Ser fiel ao Senhor? E aí a gente prega com maior conteúdo no culto, né? Mas é muito bonita essa história, não é? Vamos orar e buscarmos ser fiel, né? Amém, a Deus. Jesus. Amém. Nunca negar o nosso Deus. Amém. Senhor, louvado e engrandecido e exaltado continua sendo o teu nome, Pai. Amém. Amém. Muito obrigado, Senhor, por este momento ímpar, Amém, Jesus. especial, de nós estarmos aqui reunidos na casa da irmã Rosimeire e do Zé Amaral. Amém. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos permite essa liberdade de cultuar a Ti, Pai. E nós estamos aqui fazendo esse culto simples, Amém. caseiro,
mas do profundo do nosso coração. Amém. Senhor Deus, que o Senhor possa ter ouvido os nossos cânticos, os nossos louvores, os hinos a Ti, e que nós ouvimos a Tua palavra. Depois que nós cantamos, o Senhor falou conosco através da Tua palavra. Que a gente possa, Senhor, ser fiel a Ti. Assim como Daniel, Pai, ser fiel, independente das circunstâncias que a gente estiver. Mas a gente manter sempre, eu creio no Senhor, o Deus vivo, poderoso. Amém. Muito obrigado. Nós oramos e pedimos também, como a irmã Hilda lembrou, Amém. a Tua boa mão sobre a irmã Raquel. Amém. Sobre aquela família toda, Pai. Amém. Que Amém. o Senhor sabe as dificuldades do Elias, de aceitar, mas eu tenho certeza, Pai, que ele está cada vez mais convertido a Ti. Que ele tem crescido espiritualmente. E que ele está entendendo, Pai, que este é o momento em que o Senhor está visitando a irmã Raquel. Amém. Amém. Abençoa, Pai, aquela família, aquela casa, e que todos que entrarem naquele portão lá possam sentir a Tua doce presença lá. Amém. Amém. Nós oramos agradecidos em nome por amor de Jesus, nosso único Senhor, suficiente e eterno Salvador. Amém. 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 Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito reine aqui em nós e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Amém, Jesus.